grande verdade é que eu tenho uma dívida ainda com o pastor Willy e com a pastora Graça, porque eu permiti não, né, que a gente sabe que não é uma coisa simples, mas, entre aspas, eu permiti que eles fossem lá nos Estados Unidos antes que eu viesse aqui. Ai, Senhor da glória. Mas, eu sei que eu já falei um pouco a respeito disso antes, mas o Ministério Batista Betel já abençoou demais a Revive Community Church, a ida do pastor William lá. O pastor William ministrou uma única vez lá na Revive Community Church, mas a sensação é que ele ficou ministrando lá um mês inteiro sem parar, porque o que Deus fez lá foi algo poderoso, deixou marcas maravilhosas do poder de Deus manifesto naquele lugar, e tivemos cura lá, e um incendiar dos corações por esse momento que a igreja está vivendo. E eu louvo muito a Deus pela vida de todos vocês e pela vida dos vossos pastores, amém? Graças a Deus. Eu quero ir direto para a palavra e vou dar a esses varões um pouco de descanso. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dessa equipe toda, gente. Esse pessoal servindo desde as 9 horas da manhã. É uma maravilha ver esse nível de fome e sede do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto que nós abrimos o nosso tempo juntos na sexta-feira. Foi sexta-feira. Já há tanto tempo longe de casa, não sei nem que dia da semana é direito, mas... abra comigo em Marcos capítulo 14. E em seguida vamos para João capítulo 13. Marcos capítulo 14, depois vamos para João, capítulo 13. Hoje eu quero falar contigo um pouco sobre o ministério da toalha. Vira para quem está do seu lado e diga: nós temos o ministério da toalha. Pastor, mas e a história do cenáculo? Você esqueceu do cenáculo, pastor? Não esqueci não. Graças a Deus. Quem lembra aí do cenáculo? Diga amém. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 14. E vamos ler a partir do versículo 12. Vamos ler do 12 ao 16. Amém? Graças a Deus. Marcos 14, versículo 12. Quem está lá comigo? Amém? Aproveitando que você está sentado, se coloca em pé para a gente ler junto a palavra de Deus, amém? Isso, maravilha, você dá uma esticada. Isso, bênção. Sei que hoje é domingo, você não foi na academia, vou te ajudar já fazendo uns agachamentos. Você já fica resolvido para o resto da semana. Marcos 14, 12, a palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, vira para quem está ao seu lado e diga: segue o homem com o cântaro de água. Aleluia. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os seus discípulos, com os meus discípulos? Versículo 15. Ele vos mostrará um espaço, ou melhor, um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Diga comigo, pronto. O ambiente que você precisa para frutificar e para experimentar as profundezas daquilo que Deus reservou para você já está pronto. Um parêntese aqui: Deus não está preparando o ambiente para você, Deus está preparando você para o ambiente. Entenda uma coisa: os ambientes que Deus preparou para você são ambientes de altíssima periculosidade.
de alto nível de liberdade, libertação. São ambientes de profunda experiência com o Senhor. E Deus não está preparando o ambiente para você. O ambiente já existe. Diga para quem está ao teu lado, o ambiente espiritual para Deus transformar essa cidade e o Brasil já está pronto. Diga aí, já está pronto. Já está pronto. Aleluia. Saíram os discípulos, foram à cidade achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Agora corre comigo para João capítulo 13. Nós vamos ler só 2 ou 3 versículos. João capítulo 13, porque esse texto ele é paralelo ao texto de Marcos 14. Agora nós vamos ver o que aconteceu quando Jesus entrou nesse cenáculo com os seus discípulos. Do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, é uma narrativa do que se passa dentro desse cenáculo. Amém? 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 Se essa é uma pena que vocês... A ironia, né? Ironia. Uma pena que vocês conseguem só ficar 12 horas no domingo. É uma pena. Porque se nós ficássemos aqui um mês, eu ia pregar para você do capítulo 3 até o capítulo 17. Vira para quem está ao seu lado e pergunta aí, você tomou café hoje? Ai, Senhor da glória. Capítulo 3 de João. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando vira para dar o seu lado e diga: hoje Deus vai ativar o ministério da toalha. Cingiu-se com ela. Isso, pode falar, a Bíblia você pode falar a hora que você quiser. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a que estava cingido. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Ministra nos nossos corações, ó Pai, com profundidade, com clareza. Que os nossos corações, nossa mente esteja aberta e preparada para assimilar e aplicar a tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente glorificando ao Senhor. Diga para a pessoa mais bonita do seu lado: cadê a sua toalha? Isso. Diga para outra que você acha que está mais feinha. Diga aí: cadê a sua toalha? Você trouxe a sua? Isso. Graças a Deus. Maravilha. Diga aí para essa pessoa: diga aí, você está bonito hoje. Eu estou brincando. Fala aí, você está bonito hoje. Diga aí, você está cheiroso. Isso. Fala aí, gostei do seu penteado. Para aqueles que têm esse privilégio, né, irmãos? Amém. Aleluia. Diga para essa mesma pessoa: diga aí, eu estou mais bonito do que você. Diga aí, diga. Isso. Fala aí, o meu perfume é mais cheiroso que o seu. Pode falar, eu sei que você pensa isso. Aleluia. Gente, quando a alegria do Senhor reina no ambiente, é uma coisa maravilhosa, não é mesmo? Graças a Deus. Queridos, nós começamos a falar na sexta-feira sobre o cenáculo ser um símbolo de um ambiente espiritual. E eu quero me aprofundar um pouco mais nesse raciocínio hoje contigo. Sexta e ontem falamos sobre o cenáculo como um ambiente espiritual. Ontem falamos sobre um ambiente improvável,
que nos dá acesso a uma janela, que é um portal espiritual, que nos abre a visão para não apenas o que se perdeu, mas também o que sobreviveu. Mas entendemos que o cenáculo é um símbolo de um ambiente de elevação e exclusividade. Diga comigo, elevação e exclusividade. E o cenáculo, na minha opinião, ele fala desse ambiente espiritual, que quando nós damos manutenção a ele, nós mudamos de papel na trajetória de vida. Nós passamos de figurantes para coadjuvantes, né? Não sei se você já viu, assistindo um filme, e de repente no filme você passa uma cena e tem um camarada andando de bicicleta atrás, aí o cara cai de bicicleta, um casal andando e eles tropeçam e nunca falam nada, nunca interagem de fato com a cena. Esses são figurantes, digo-me figurantes. Esses são meros figurantes. Mas Deus quer levar você de figurante para coadjuvante, porque protagonista nas nossas vidas só tem um, isso é Jesus. Amém? Mas Deus não quer que você seja figurante. Deus quer que você seja coadjuvante. Deus quer que você seja um contribuinte para o plano que Deus está executando na terra. Amém, queridos? Amém? E muitos de nós somos coadjuvantes na nossa própria história. E para que nós percebamos aquilo que Deus está fazendo, não apenas em nós, mas através de nós precisamos nutrir esse espaço de relacionamento profundo com o Senhor. O cenáculo fala desse lugar de percepção aguçada, esse lugar de estar antenado nas coisas do Senhor, de estar na sintonia, na frequência que o Espírito Santo de Deus está falando e se movendo. Quem está comigo? Eu costumo dar à igreja lá em Boston um exemplo que nesse momento aqui, nesse ambiente, tem várias coisas acontecendo. Várias músicas, está tocando música sertaneja. Quem está ouvindo aí música sertaneja? Está ouvindo? Tem alguém ouvindo aí? Tem certamente comentarista a respeito do jogo do Flamengo. Quem é flamenguista aí, dá um glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E quem não for, eu vou fazer um apelo depois para que você seja liberto das suas prisões em nome de Jesus. Mas certamente tem comentarista. Você está ouvindo aí um comentarista falando do jogo do Flamengo? Está ouvindo? Tem rock, está ouvindo rock? Está tudo tocando aqui, você está ouvindo? Você não está ouvindo, mas se você pegar um rádio FM e colocar ele na frequência correta, certamente esse rádio vai conseguir traduzir essa frequência em som. E você vai ouvir as ondas que estão passando aqui, nesse exato momento. Ou seja, o fato de você não estar ouvindo música sertaneja agora, não significa que ela não esteja passando por aqui. E da mesma forma, o fato de alguns de nós não estarmos ouvindo o Espírito e vendo o que Ele está fazendo, não significa que Ele está inativo. Significa apenas que você não alcançou a sua frequência. E é por isso que nós precisamos de um cenáculo, porque o cenáculo nos ativa em uma frequência para perceber aquilo que Deus está fazendo e a forma como Ele está se movendo. Eu diria para você que se você está angustiado, preocupado, se você está de alguma forma ansioso e se sentindo isolado espiritualmente, porque não vê Deus fazer nada por você, eu diria para você humildemente hoje que o seu foco não deve estar em convencer a Deus de fazer nada, porque Deus nunca está sem fazer nada. O seu foco deve ser em ativar uma frequência espiritual para começar a perceber aquilo que Deus já está fazendo. Não é mesmo? Então, teve uma vez que Paulo chegou em Éfeso, e se eu não me engano foi Éfeso, os pregadores aí me corrijam se eu estiver errado. Paulo chegou em Éfeso e perguntou para uns irmãos assim: escuta aqui, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: Paulo, a gente nem ficou sabendo que esse Espírito Santo aí tinha sido enviado. Aí Paulo então fala para eles: em qual batismo vocês foram batizados? Eles dizem: no batismo de João.
Aí Paulo diz, o batismo de João é para o arrependimento. Hoje vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E ele impõe as mãos sobre ele. E isso, o batismo com o Espírito Santo, já estava rodando desde Atos 2. Ou seja, é possível você crer em Deus, crer em Jesus e não participar de uma frequência específica da sua operação. Meu Deus do céu, e é por isso que eu estou sendo tão impactado aqui na Betel. Por quê? Porque essa igreja está na frequência. Meu Deus do céu, eu disse, essa igreja está na frequência. Encosta alguém do seu lado, diga aí, nós precisamos proteger o cenáculo. Diga aí, nós precisamos proteger o cenáculo. É uma frequência diferente, que percebe aquilo que Deus está fazendo. O apóstolo Jefferson estava falando aqui no sábado de manhã para os pastores. Uma mulher com fluxo de sangue que encostou em Jesus e achou uma frequência de onde o poder estava fluindo que ninguém mais conseguiu acessar. Diga comigo aí, percepção. Eu me lembro de Josué e Caleb. Olha só a frequência que esses caras operavam, guerreiro. 10 espias vieram para dar relatório da terra. 10 espias relataram o que não prestava. Tem gigante, os homens têm dente de ferro, eles baba feio, eles falam grosso, eles são não sei o que lá. A gente é como gafanhoto diante de... E Josué e Caleb lá... Josué e Caleb, o que aconteceu com vocês? Vocês não perceberam essas coisas não? Não, eu não estava nessa frequência. O que vocês viram então? Vocês não estavam no mesmo lugar, a gente estava no mesmo lugar, vendo as mesmas coisas, mas em frequências diferentes. Na minha frequência, eu só via cacho de uva enorme. Na minha frequência, eu só via uma terra que emana leite e mel. Na minha frequência, eu só vejo o mover do Espírito de Deus. Meu Deus do céu. Encosta aí quem está do seu lado e pergunta, em qual frequência você está enxergando? Pergunta aí. O cenáculo é esse lugar que faz a gente perceber coisas que outros não percebem. Você consegue me entender, querido? Teve uma vez que vocês acham que isso aqui é exclusivo daqui do Rio de Janeiro, né? Mas não é não. Uma vez eu estava chegando em casa do aeroporto. Era umas 2 horas da manhã, fui pegar um casal da igreja que tinha chegado no aeroporto, fui lá buscá-los, deixei esse casal em casa e cheguei na minha casa, parei aqui a garagem, lá a garagem é um pouquinho diferente daqui, porque não tem portão, você só encosta, embica assim o carro. Eu embiquei o carro, saí do carro e caminhei, deve ter sido uns 8 segundos, que eu caminhei do meu carro até a porta da minha casa. E aí passaram 2 carros. E aí eu vi uns estalos, tipo o estalo de cano de descarga. Tá. Uns estalos assim. Só que eu ouvi um barulhinho de metal batendo no pavimento em seguida. Opa, isso aí não é cano de descarga não. Isso é tiro. Isso é outro cano. Isso é tiro. Isso é tiro. E o barulho é familiar, porque, vou confessar um pecado para vocês, o pastor Diego gosta de dar uns tiros de vez em quando, lá em Boston. Vou no stand e deixo o largo aço. E eu ouvi o barulho, isso é tiro. Liguei para a polícia, falei, escuta aqui, passaram uns carros aqui na frente da minha casa, e eu acho que eu ouvi uns tiros, uns 3 ou 4 tiros aí. Esses caras estão atirando no outro. Entrei para dentro, 2 horas da manhã. Entrei para dentro de casa e fui dormir. Daqui a pouco,
levantei com a cara meio amassada. Peguei a minha Bíblia de 9mm. Não. Abri a porta no cantinho. Opa. Policial. Quase 2 metros de altura. O homem olhou para mim. Hello, sir. Good evening. Opa. Olá. Tudo bom? Boa noite. O senhor que ligou aqui para a polícia? Fui eu que liguei. Nós recebemos várias ligações, mas o senhor aparentemente é a única testemunha ocular. Então a gente precisa fazer umas perguntas para o senhor. Perfeitamente, deixa eu só me vestir, que eu te encontro aí fora. Aí coloquei uma roupa, saí para lá de fora, e ele começou a fazer pergunta. O nosso detetive está chegando aí, porque ele vai investigar aqui a cena do crime. E é igualzinho acontece aqui. Daqui a pouco chegou umas 11 viaturas de polícia. Umas 11 viaturas de polícia, igual umas árvores de Natal, tudo aceso. Aquele monte de homem fardado, parecia uma passeata do 7 de setembro. Aquele monte de homem começaram a investigar a cena e me fazendo pergunta: o que aconteceu? Eu falei para eles, eu vi isso, e eu ouvi isso. Foi isso que eu participei aqui. Maravilha, perfeito. Se a gente precisar do senhor, a gente vai incomodar o senhor de novo aqui. O senhor se importa? Falei, de maneira alguma. Entrei para dentro de casa e fui para o meu arrebatamento, que já estava agendado, pastora. Tinha um arrebatamento agendado no meu travesseiro e fui para o meu arrebatamento agendado. Daqui a pouco, meu Deus do céu, esse cara só pode querer aceitar Jesus agora, porque saí por lá de fora, o detetive dessa vez virou e falou: Mr. Nettle? Pois não. Falei, eu preciso que o senhor venha aqui, tem algumas coisas que eu quero mostrar para o senhor que nós conseguimos identificar. Falei, o que você conseguiu identificar que eu não consegui identificar? Aí ele virou para mim e falou: os olhos de um detetive enxergam coisas que uma pessoa comum não enxerga. Aí ele foi, sabe o que tinha acontecido? 2 dos projéteis tinham batido no meu carro. Do lado que eu saí do carro. Se eu tivesse demorado 8 segundos para sair do carro, muito provavelmente eu tinha sido atingido por uma bala perdida em Boston, nos Estados Unidos. O cara sai do Brasil para ser baleado lá na América. Nenhuma inveja de vocês, nenhuma. E o pior é que a minha esposa já estava em estado de arrebatamento há muito tempo. Como que eu vou explicar para mim? Aí eu falei para o policial, você vai ter que me dar um papel, alguma coisa. Porque a minha mulher vai acordar daqui a pouco, eu tenho que explicar para ela como que eu voltei para casa com o carro baleado. Aí eu percebi que os olhos de alguém mais perceptivo do que eu encontra coisas que eu não consigo ver. Sabe de uma coisa, meu irmão? Tem gente que vai passar na porta dessa igreja aqui e talvez não vai ver nada de muito anormal. Mas tem aqueles detetives espirituais que vão ver a nuvem de glória aqui em cima de longe. Pastor, me dá um sinal disso, pastor. Uai, é só você ver o tanto de gente que tem aí da Espanha. Lá de Vila Garcia, enxergaram o brilho da nuvem de glória que repousa sobre esse lugar. Vocês vão ver se não vai ter uma galerinha de Boston que vai começar a dar uma passada aqui, despretensiosa, com a mão no bolso e assoviando, e daqui a pouco vai estar agarrado aqui nesse altar. Já tem, já pelo menos 3 aqui já tem. Encosta quem está do seu lado aí e pergunta: você está cuidando do seu cenáculo? Meu irmão, olha só, a percepção de um detetive ilumina os fatos com uma luz diferente.
Meu Deus do céu. Por que você está falando isso, pastor Diego? Porque nesse cenáculo, algo especial acontece. Jesus fala para os discípulos, ó, eu vou celebrar a Páscoa, segue aí um homem com um cântaro na mão, nós falamos na sexta-feira, esse homem é símbolo do Espírito Santo. Ele vai entrar num cenáculo, numa casa, sobe no cenáculo dessa casa, esse cenáculo está mobiliado e pronto. E lá vai acontecer umas coisas extraordinárias. Aí o que acontece? Coloca para mim João capítulo 13, nós vamos residir nesse capítulo aí, pelo restante do meu tempo de ministração hoje aqui. Versículo 2, João 13, 2. Durante a ceia, João, capítulo 1, por favor, versículo 1, João 13, 1, por favor, isso. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Meu Deus do céu. A primeira coisa que acontece quando você protege um ambiente de cenáculo na sua vida, é você começa a ter a percepção dos tempos. Jesus sabia que a hora dele era chegada. Pergunta para quem está do seu lado aí, você sabe que horas são? Você sabe aí que horas são? No mundo espiritual, você sabe que horas são? Na progressão do plano de Deus para a terra, você sabe que horas são? O que Jesus foi fazer partiu dessa premissa, que ele sabia que a hora dele tinha chegado. Meu Deus do céu. E eu acho interessante isso, porque quando nós percebemos a hora que Deus está se movendo, nós entramos no mover que Deus está fazendo. Você sabe quais são os atletas mais valiosos? Principalmente lá nos Estados Unidos, principalmente no basquete. O futebol nosso tem 2 tempos, de 45 minutos. O basquete são 4 tempos. E os atletas mais valiosos do basquete, eles são chamados de closers. Fala comigo, closers. Closers é quem? São aqueles caras que no fim do jogo, nos últimos 2, 3, 4 minutinhos do jogo, são os caras que você pode colocar a bola na mão deles, que eles decidem. Eles sabem qual é a hora de definir o jogo. Um cara lá que jogava pelo time da minha cidade, o Boston Celtics, que ganhou o campeonato esse ano. Foi maravilhoso. Tinha um cara que jogava lá em Boston, uns anos atrás. O nome dele é Isaiah Thomas. Ele era baixinho assim, 1 metro e... pouquinho mais talvez que 1,5 metros, mais baixo que eu. E ele era chamado de o rei do quarto. The King of the Fourth era o apelido dele. Porque não fazia nada o jogo inteiro, mas chegava nos últimos minutos do jogo, ele pegava a bola e virava o bicho da goiaba. Ninguém pegava, camaradinha desse tamanho, no meio daqueles grandalhões, e saía, e tum, cesta, tum, cesta. Aí quando você ia no estádio e começava o último quarto, ele já virava para a torcida com um punho no ar assim, e fazia desse jeito. A galera, uá! Ele sabia que horas era. Eu me lembro de um culto, pastor William, apóstolo William, um culto que teve em 2019, que um diácono chamado Gabigol. Em 2019, teve uma reunião de avivamento no Peru contra o River Plate. E até os 43 do segundo tempo, o reino de Deus estava aparecendo em desvantagem.
Cadê o povo do glória a Deus? Os crentes pentecostais aí, cadê? Pergunta para quem está do céu, pergunta, você sabe que oração? Jesus sabia que a sua hora era chegada. Quando não sabemos os momentos apontados pelo Senhor, nós vivemos distraídos quando devemos estar engajados. É por isso que precisamos nutrir esse ambiente de cenáculo nas nossas vidas. Queridos, o tempo que estamos vivendo espiritualmente, profeticamente, é um tempo estratégico do Senhor. É um tempo que nos traz responsabilidades importantes. E nós não podemos viver distraídos com o que está acontecendo. Nós precisamos entender que horas são no mundo espiritual. Esse é o tempo que Deus apontou. O tempo de um portal de manifestação do Senhor e da sua glória específico para essa geração. Pergunta aí, você sabe que oração? Por exemplo, muita gente vive distraída. Eu tenho consciência de que oração na minha vida, individualmente, você sabe que oração para você? Para mim eu tenho consciência. Eu tenho 35 anos de idade. E o auge da força física masculina, da produtividade masculina, são as décadas de 40 e 50. Para os que passaram dessa aí, mas nós servimos a um Deus que renova as forças, amém, irmão? Nós, presta atenção. Ó, eu faço você rir para você não perceber que está apanhando, então presta atenção. Eu sei que oração na minha vida, eu tenho 35 anos de idade, daqui a 5 anos eu completo 40. Eu vou entrar naquilo que é, para o organismo masculino, o ápice da minha performance psicológica, emocional, financeira, produtividade em todos os níveis. Os 40 e os 50 é o ápice da maturidade masculina. Eu sei que eu estou chegando nessa hora. Então, eu não vou gastar esses últimos 4 anos e meio antes de atingir o auge daquilo que Deus quer fazer na minha vida e viver distraído. Eu não vou chegar com 40 anos emocionalmente mal resolvido. Eu não vou chegar com 40 anos indisciplinado. Eu não vou me permitir chegar numa hora que Deus quer contar comigo e estar aquém daquilo que Deus precisa. Pergunta aí, você sabe que oração? Come on. Eu não posso. Tem um evangelista do século 20, começo do século 20. Me esqueci o nome dele. Mas que morreu com 29 anos de idade. Morreu com 29 anos de idade. E no seu leito de morte, ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora não consigo mais levar a mensagem. Porque não havia cuidado da sua saúde. Morreu com 29 anos de idade, a ponto de explodir para o Senhor. Morreu. Por quê? Porque não sabia que horas era para cuidar de si. Hã? David Bryan. Talvez seja, não me recordo. É isso aí. Eu vou deixar por conta. É David Bryan. Maravilha. David Bryan. Brennan. É isso aí que ela falou. Depois você pergunta para ela. Você sabe que oração para você? Você sabe que oração na sua família? Eu tenho um filho de 8 anos e um filho de 4 anos. Eu estava lendo um artigo esses dias que até os 12 anos de idade, as pessoas favoritas dos nossos filhos são os pais. A partir dos 12 anos, os pais
começam a cair nessa lista. Eu sei de que oração na minha casa. O meu de 8 anos, eu só tenho mais 4 para aproveitar tudo que eu posso para derramar na vida dele alguma coisa. E o problema é quando a gente não percebe que oração, a gente se lamenta no futuro de não ter feito algo no momento de ter operado. E não adianta chorar depois quando ele tiver 25 e não quiser Deus, que pena que eu não fiz antes. Não, agora é a hora. Pergunta aí, que oração para você? Porque, meu irmão, esse mover de Deus é maravilhoso. Quem está sendo abençoado aí ao longo desses dias? Dá um grito aí, quem está sendo abençoado? Pois é, o mover de Deus, ele não traz só bônus, ele traz ônus também. Ele traz responsabilidades para nós, para edificarmos algo duradouro. Foi o que falamos ontem à noite. Aí eu me lembro daquela situação em que Jesus subiu um monte, contemplando a cidade de Jerusalém toda no horizonte, e deu aquele suspiro que me enche de temor, dizendo: Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que lhes são enviados. Como eu gostaria, esse era o tempo, Jerusalém, da sua visitação. Eu queria trazer você para perto, ajuntar você como a galinha faz com seus pintainhos, mas você não entendeu o relógio de Deus. Você não percebeu que horas são. Pergunta aí, que horas são? As pessoas devem olhar para o pastor William, apóstolo William, pastora Graça, e achar que eles são doidos. E estica ferro aqui atrás, e põe lona, e aluga estacionamento, e faz projeto arquitetônico para 4 andares para cima. E a gente fica: mas meu Deus, pastor, para que isso? E não sei o que lá, e bebê, não, porque eles sabem que horas são. Você sabe que oração aí? Meu Deus do céu. Come on, somebody. Aleluia. Como que você vai discutir com alguém que sabe que oração? Você está no sal comigo hoje, porque minha voz está começando a esquentar agora. Você vai... E a minha participação acaba aqui mesmo. Eu não tenho nenhum compromisso com o próximo pregador. Pergunta aí, que oração? Que oração lá na Espanha, pastor Inês? Que oração? Que oração lá na sua escola, jovem? Que oração na sua empresa, ô empresário abençoado? Que oração lá no lugar que você trabalha, funcionário enviado do rei? Que oração? Que oração na sua família? Que oração no seu casamento? Que oração na vida dos seus filhos? Que oração no seu ministério, jovem? Eu falo isso aqui sem nenhum orgulho no meu coração, porque o mérito não é meu. O mérito é desse homem aqui que me ensinou a amar a palavra de Deus. Hoje você pode me acordar qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, em qualquer lugar do mundo, e me entregar um microfone e dizer: prega alguma coisa. Eu vou pregar. Você sabe por quê, meu irmão? Porque ao longo de 20 anos eu estou me preparando para quando chegasse a minha hora. A minha hora chegou, e Deus pode me usar em vários lugares, não porque eu sou o suprassumo de não sei o que, não, é simplesmente porque eu não desperdicei a minha adolescência e a minha juventude, e eu me dediquei para me preparar para quando a minha hora chegasse. E o problema é que a gente fica tão ansioso, porque fala para Deus: a hora está demorando a chegar, Senhor, mas a gente espera de braço cruzado. Come on, somebody. Oh.
I'm gonna preach it tonight. Come on. Aleluia. Quem está comigo aí, diga amém. Eu já vou encerrar essa mensagem, mas me ajuda aí. Se coloca em pé rapidinho. Depois você senta de novo. Isso. Vamos fazer um movimento santo aqui. Sai do seu lugar, procura alguém que não está do seu lado, dá uma sacolejada nessa pessoa e pergunta aí, que oração para você? Se assente aí glorificando ao Senhor. Ontem mesmo, eu estava ministrando para o Ministério de Louvor aqui. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para eles. E como eu disse para você, a minha responsabilidade é entregar o que Deus deu. O que vai acontecer depois, eu não me responsabilizo. Aí ontem, depois do culto, eu vim aqui reunir eles, puxei o pino de uma granada espiritual, joguei e saí correndo. E eu disse para eles, vocês preparem, essa é a hora de vocês estarem juntos, adorarem juntos, e preparar, começa a gravar os encontros de vocês, começa a escrever coisas, porque vai chegar o momento, vai chegar o momento que Deus vai fazer isso aqui explodir para outras nações. As canções já estão em gravação, que eu não sabia. Que oração para você. Que oração para você. E não são as horas baseadas numa cronologia humana. Porque Smith Wigglesworth, um dos maiores evangelistas do século passado, começou o ministério dele com quase 50 anos. Então você pode olhar para mim e dizer, pastor, eu estou com não sei quantos anos, já estou descendo a minha ladeira. Você não sabe o que Deus quer fazer com você? Você tem que saber, não é que oração biologicamente, saiba que oração espiritualmente. Aí Jesus, coloca para mim o texto aí, fazendo favor, versículo 1. Versículo 1. Versículo 1. Antes da festa da Páscoa, vírgula, sabendo Jesus, meu Deus, eu não saí nem do primeiro versículo, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Sabendo que era a hora, versículo 4, levantou-se da ceia, meu Deus, tirou a vestimenta, e tomando, pega aí o meu pessoal do hotel me auxiliou para a ilustração de hoje. E tomando uma... Opa, tem alguém prestando atenção aí. Tomando uma... cingiu-se com ela. Hoje Deus vai ativar o ministério da toalha nesse lugar. Por quê, pastor? Porque todo mundo quer o microfone. Mas o avivamento, a ferramenta mais eficaz para prolongar um avivamento é a toalha. Pastor, o que tem a ver essa história de lavar pés? Vou te explicar, ainda bem que você perguntou, porque eu estudei para poder trazer essa mensagem, então eu tenho a sua resposta. Presta atenção. O pessoal naquela época não andava com esses tênis bonitos igual vocês estão usando aí. O pessoal andava de sandália aberta. Aí imagina, teve um irmão, cadê o irmão Pedro? O irmão Pedro, está ali. O irmão Pedro foi buscar a gente no hotel, foi levar a gente para vários lugares hoje, nos abençoou bastante. Perguntamos para o irmão Pedro, você mora muito longe da igreja? Ele falou, mais ou menos 9 quilômetros, né? Uns 9 quilômetros da igreja. Imagina só, o irmão Pedro com a sua esposa e com o seu filhinho, com seu filhinho, vindo para a igreja a pé, com uma sandália aberta.
chega aqui na igreja, com essa chuva abençoada aí, chega aqui na igreja, em qual estado que você imagina? Hã? Como é que chega o pé desse camarada? Aí, presta atenção, os discípulos prepararam uma ceia. Uma ceia. A ceia era celebrada ao redor da mesa. Só que a mesa judaica era poucos centímetros do chão. Então vem cá os discípulos, vem cá essa galerinha toda aqui, vem cá. Vira um gato. Rápido. Ixi, aquele ali já está com mais de 70 pelo jeito. Vem cá, vem. Todo mundo, senta aí ao redor da mesa aí. Senta ao redor da mesa. Isso. Eles sentavam ao redor da mesa. Chega para cá, minha irmã. Ao redor da mesa, nessa posição aqui. E a comida vaza. A comida aqui. E o pezão de lama aqui. Aí, Jesus, sabendo que horas eram. Cadê o meu texto? Cadê o texto? Versículo 4. Levantou-se da ceia. Por quê? Tudo indica que no cenáculo não tinham servos. Chegam os discípulos com o pé sujo. Olha para um lado, cadê os diáconos? Cadê o servo? Cadê o pessoal que lava os pés aqui? Que absurdo esse negócio. Ninguém está aqui para lavar pé. Sentaram os homens com tudo o pé sujo na mesa. Isso aqui já eu imaginando. Jesus chega sabendo que horas. Pergunta aí, você sabe que horas são? Jesus sabendo que horas eram. Jesus levantou. Pegou a toalha. Cadê a irmãzinha? A irmãzinha abençoada. Corre lá, vira um gato lá. Pegou a toalha. Cingiu. Quer colocar aqui na cintura. Vai aqui no ombro. Pegou. Vem cá, Pedro. Isso. Vem cá, Pedro. Sobe com a cadeira daquela pro Pedro ali. Vem cá, Pedro, levanta aí. Não. Quem faz sou eu. Aí eu imagino. Os discípulos, não, peraí, Jesus, calma. Não, calma. Pedro mesmo foi o primeiro a se manifestar. Senhor, o senhor não vai lavar meu pé, não. E não sei o que lá. Não, você não quis lavar o dos outros. Quem lava o seu sou eu. Aí Jesus começou a ensinar o ministério da toalha. Vem cá, Pedro. Vem cá, guerreiro. Sanda yodobobobokanda. Meu Deus. Sanda. Jesus começou a lavar. Pega a cadeira para os meus discípulos aqui, todos eles. Fica sentadinho aí, Pedro, fica quieto. Jesus começou a lavar os pés de um por um. Quem está prestando atenção nos irmãos levando cadeira aí, diga amém. Isso, presta atenção no pastor Diego agora, esquece as cadeiras. Jesus começou a lavar os pés deles, um por um. Ensinando-os o ministério da toalha. Porque se perpetua o avivamento, não é com microfone, é com toalha. Com toalha. E eu já fui em muito lugar pregar. Eu estou sendo impactado pela forma como esse ministério aprendeu com vocês a utilizar da toalha. Mas pastor Diego, por que você está falando isso? Porque essa mensagem é profética. Escuta aqui, uma palavra profética para vocês dois, pastores.
Deus está dizendo para vocês o seguinte: muita gente vai vir com o pé sujo, não apenas de Meriti, mas de vários lugares do mundo, para terem os seus pés espirituais lavados aqui no Ministério Betel. Tem um mistério aqui que vocês vão entender daqui a pouco, esse mistério, daqui a pouco. Diga comigo, o ministério da toalha. O ministério da toalha fala de 3 coisas. Primeiro, anota aí se você estiver tomando nota, os 3 começam com P, porque o pastor Diego gosta de você. Pra você lembrar, para ficar fácil. Diga comigo, proteção, posição, preparação. Diga mais uma vez, proteção. Êxodo capítulo 30, versículo 20. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Esse texto aqui fala dos procedimentos do tabernáculo. Quando os sacerdotes chegavam no átrio, eles sacrificavam os animais no átrio. Eu não sei se você, quem já viu aqui matar um animal grande? Você já viu como é que é? É bagunçado. Imagina, no caso da oferta do sacerdote, eles matavam um boi. Matar um boi, você sangrar um boi, aquilo voa sangue para todo lado. Sangue na mão, sangue no pé, sangue para todo lado. Aí Deus diz assim, ó, no átrio, o trabalho, ele é difícil de você trabalhar ali. Mas para você entrar no lugar santo, tem que se lavar. Porque se você não se lavar, morre. Então, o ministério da toalha fala primeiro de proteção. Então, ouça só. Deus colocou uma toalha nos seus ombros para que você proteja aqueles que lhes são enviados, para que eles aprendam a lidar com essa dimensão de glória. Escuta só, porque a glória, a mesma glória que traz provisão e traz cura e traz milagres, é a mesma glória que quando Uzá tocou nela, ele morreu. É a mesma glória. De proteção. Segundo lugar, posição. A toalha é a ferramenta mais eficaz no avivamento, porque ela confunde o orgulhoso. Lá na igreja, eu sou um pastor que promovo competição. Eu gosto de uma competição. Lá na igreja, eu coloco os meus obreiros tudo para competir entre eles. Mas a competição na igreja não é a respeito de quem é mais importante ou menos importante. É para saber quem serve mais. Lá o povo briga para servir. Igual aqui. As irmãzinhas, eu chego ali, eu passo na porta. As irmãs descobriram que eu gosto de um café. As irmãs quase tropeçam em cima de mim. Não, pastor, um café. Diga aí o ministério da toalha. Ô briga santa essa. Que briga maravilhosa. Para saber quem serve mais.
Perceba que não é algo que produz ibope, não é algo que produz muito entusiasmo, mas é o ministério da toalha que leva a proteção e nos põe na posição adequada. Meu Deus. Eu não vou ler porque o tempo já está passando. Eu quero receber mais tarde. Mateus 20:20. A mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, chega para Jesus e fala para Jesus: Jesus, é o seguinte, quando o senhor chegar no reino lá, tem como se reservar uma cadeira de um lado e do outro para os meus filhinhos sentar, para os meus menininhos? Tiago e João, dois pescadores, homem bruto, mão grossa, cabelo, eu ia falar cabelo peitudo. Tem como meus menininhos sentar do lado? Jesus vira e fala: meu filho, quem quer ser o maior, seja o que sirva. E para demonstrarmos que somos discípulos de Cristo, a melhor posição para fazê-lo, sabe qual é? É assim que Meriti vai saber que a glória de Deus está nesse lugar. Diga comigo: proteção, posição. E aqui é o fechamento, preparação. Diga preparação. Presta atenção nisso aqui, porque quando Deus me falou isso hoje à tarde, eu quase caí de costa. Ouça isso. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. Diga comigo, a armadura de Deus. Ele fala sobre o capacete da salvação, couraça da justiça, cingindo os lombos da verdade. Ele fala do escudo da fé. Ele fala sobre a espada do Espírito. E lá no finalzinho, ele fala sobre calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. E eu sempre me perguntei, eu entendo o capacete, eu entendo a couraça, eu entendo cingir os lombos com o cinto da verdade, eu entendo o escudo da fé, entendo a espada do Espírito, mas nunca entendi essa história de sandália. Porque não é calçados os pés na pregação do Evangelho da Paz. Não. É na preparação do Evangelho da Paz. E o Espírito Santo de Deus sussurrou no meu ouvido algo hoje. Sabe o que é? Sabe qual é a preparação do Evangelho da Paz? É o avivamento. E é por isso que Deus está dando para essa igreja o ministério da toalha. Porque vai chegar muita gente do mundo inteiro com os pés espirituais descalços. E quando chegar Sanda, e quando chegar o papel da Betel, é esse aqui. Porque eles chegam descalços. Mas Deus está trazendo-os aqui para calçar os seus pés depois de serem limpos espiritualmente. Calçar os pés na preparação.
Meu Deus! Sanda. Deus está levantando vocês para calçar os pés das nações. Faz um favor para mim. Troca essa água. Traz 2 baldes de água limpa, que eu vou lavar os pés dos pastores hoje. Hoje, Deus me mandou aqui. Sandi okono bobobo. Sandi aqui, ó. Debagat sanda. Sonde aqui, handa. Sandi aqui. No capítulo 8 de Levíticos, Arão teve que lavar os seus filhos como a preparação para que eles exercessem o sacerdócio. Arão consagrou-os, não foi com azeite, foi lavando-os com água. E hoje o Senhor colocou uma incumbência no meu coração. Deus vai me dar o prazer de ser um agente profético hoje, porque eu não tenho autoridade espiritual sobre vocês, mas hoje o Senhor está mostrando para as nações que vocês estão cobertos para exercer um sacerdócio de avivamento nessa nação. Dê um aplauso ao Senhor para esses irmãos aqui. Queria chamar o apóstolo William, pastora Graça aqui em cima. E isso não é apenas um ato profético, porque eu creio em atos proféticos como atitude. Eu quero mostrar para o irmão que a Revive Community Church está lavando os pés da Betel hoje. O senhor me falou que o orçamento para colocar telhado aqui do lado são 20 mil reais. Conversei com o conselho da igreja hoje à tarde. A igreja Revive Community Church, em parceria com a New Time Church, nós vamos fornecer todo esse valor para vocês construírem esse telhado aqui.
Nessa noite, tem algo profético acontecendo nesse lugar. E eu quero lançar uma palavra profética sobre esta casa. As nações virão descalças para se calçarem do avivamento aqui na Betel. Porque esse é o mover que prepara o caminho para o evangelho da paz. Porque se a glória de Deus não se manifestar, somos apenas tagarelas. Agora, se a glória de Deus se manifesta, como o apóstolo Paulo disse, eu vou com vocês com demonstração de poder.